Agora você já sabe, se tem Acácio aqui no estúdio, chega mais Acácio. É que chegou a hora da gente conversar de novo de internacional, mais especificamente dos Estados Unidos. Né? Nossa, como você está elegante hoje. Muito obrigado. Eu pensei que fosse uma meia rosa. Não, hoje é a versão Não é a pele que é rosa. Vocês lembram que ontem ele estava de tênis dourado, que ele veio direto do bloquinho de carnaval? Hoje ele está no figurino sério, né? Tipo businessman. Acabou o plantão, né? Então tem que voltar. Hoje você está no figurino Faria Limer. Hoje sim, não dá para negar. Depois a gente pode fazer uma enquete, assim, qual a sua versão preferida do Acácio, esse homem multifacetado. Bom, Acácio, nos Estados Unidos, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vai depor hoje como testemunha no julgamento que discute a responsabilidade de empresas de tecnologia no vício em redes sociais. Conta mais. Pois é. Oi para você, oi para quem está em casa. As Big Techs estão sendo processadas por uma jovem que acusa elas de serem responsáveis, de terem responsabilidade no problema de depressão, no problema de ansiedade que ela desenvolveu, Amanda. E está sendo um julgamento considerado muito importante, porque vai ser um desses casos que a gente chama de paradigmático, que vai nortear outros processos. Esse não é o único processo contra essas empresas e não é o único processo que responsabiliza essas empresas por vício. O que tem de diferente nele é que enquanto a gente discute muito algoritmo, enquanto a gente discute muita transparência, o caminho jurídico que o advogado que representa essa jovem escolheu foi de falar sobre o design das redes sociais. De falar que esse design, ele é responsável pelo vício e as empresas sabem disso. E ao saber que ele é responsável pelo vício e manter o design, elas seriam responsáveis. Design? No meu não é algoritmo mais, é o design? É o design. Eles citam, por exemplo, esse mecanismo que a gente tem de rolagem de feed, que a gente puxa o feed para baixo e ele vai rolando. O advogado compara isso e até alguns especialistas usam essa comparação de que essa rolagem é parecida com o movimento de jackpots, de cassinos, por exemplo, de quando você puxa o... E não é mesmo, gente? Eu nunca tinha pensado nisso. Quando você puxa a alavanca do cassino, ele te dá um feedback de prazer. Então, por isso que as redes sociais também funcionariam como essa forma de rolar o feed. Então, tem essa ligação entre o design delas... Nada é por acaso, né? Esses homens maus, vou te contar, mas eles são espertos, é isso mesmo. Pois é. Remete a uma coisa antiga, assim, que fica na nossa memória. E vem no momento em que a Europa, por exemplo, começa a discutir regulação de redes sociais para menores amplamente. Espanha já anunciou... O GROC, a Austrália, proibindo, né, que menores de 16 anos acessem sem a permissão dos pais ou sem autorização, a supervisão. Exatamente. Então, é um processo, é uma audiência que é muito importante, que esse resultado pode influenciar outros processos, não só dentro dos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, né? E nos Estados Unidos é onde existe a maior desregulamentação, né? No Reino Unido, eles estavam falando sobre o GROC e os nudes que vai produzindo a inteligência artificial, produzindo fotos mentirosas, fantasiosas de jovens nuas. Isso levou a um debate, a um discurso, a uma discussão enorme no parlamento britânico, né? Bom, vamos ver. Também tem outro assunto, o Acácio, no Japão, a primeira-ministra Sanae Takaichi foi confirmada hoje pelo parlamento após a vitória do partido dela nas eleições antecipadas. Quer dizer, é a segunda vez que ela é eleita primeira-ministra, só que dessa vez com uma maioria absolutamente sólida, principalmente na Câmara Baixa. Ela é uma personagem, uma política conservadora, altamente popular no Japão, campeã das redes sociais, é a primeira-ministra mulher, primeira-ministra mulher do Japão, e vai fazer um governo aí que provavelmente será marcado por muitas mudanças, né? Ela tem proposta aí de uma política fiscal expansionista, no momento em que o Japão vê um pouco mais de inflação, o Banco Central agindo. E ela quer aproveitar essa alta popularidade que você falou para justamente conseguir tocar essas mudanças e agora vai ficar mais... Essa agenda econômica, né? Uma agenda econômica e o Japão, que é um país muito importante, é o país que é o maior detentor de títulos da dívida pública norte-americana, por exemplo. Então tem que ser acompanhado bem de perto realmente a situação financeira do Japão. E a Sanae Takaichi agora vai ter bastante folga, né, para tocar esses projetos. A ratificação dela como primeira-ministra hoje veio com 354 de 454 votos. Então, é o que eles chamam de maioria super ampla no Japão. Antes dela dissolver o parlamento e convocar essas novas eleições que deram a vitória ampla do partido dela, o partido dela tinha
um assento a mais do que a maioria, o que é considerado maioria frágil. Então, agora inaugura esse novo capítulo da política japonesa sob a liderança da Satonai Takaichi, que está prometendo bastante reforma, principalmente no setor fiscal, e uma aproximação maior com os Estados Unidos. Maior é difícil de falar, porque os Estados Unidos nunca se distanciaram de fato O Japão nunca se distanciou de fato dos Estados Unidos, mas parte da retórica dela é bastante da aproximação com os Estados Unidos. E uma relação pessoal com Donald Trump, né? Um é fã do outro, um sempre fica puxando a sardinha para o lado do outro.